Olá, parabéns, eu quero lhe dar aí as boas-vindas e ao mesmo tempo os parabéns porque conseguimos chegar em nosso último conteúdo de aula, que é a aula 15, dentro do módulo Coaching e Aspectos da Personalidade. Eu sou o professor Luiz Felipe Mata Ramos, que ao longo desses 15 encontros tive o prazer, a satisfação de conversar com você, trocarmos algumas ideias, propor algumas alternativas em relação aos seus comportamentos, repensar algumas atitudes e principalmente lhe oferecer as ferramentas necessárias para você se reorganizar como projeto, um projeto de vida e principalmente investir naquilo que você tem de melhor. Essa última aula eu intencionalmente desejei reservá-la como último tópico porque ao falarmos sobre o tema felicidade, muitas questões ficam misturadas, muitos assuntos ficam misturados e eu desejo de uma certa maneira esclarecer e, é claro, deixar as ferramentas finais para você assumir o seu processo de condução da sua vida. Guarde sempre isso. Você é o condutor, você é a condutora da sua vida. Quando falamos em felicidade, dependendo do tema, dependendo das pessoas, dependendo do contexto, você pode ter várias definições. Muitas pessoas conjugam, digamos, a sua vida em função do verbo quando eu tiver. Ou melhor, muitas pessoas vinculam, amarram o tema felicidade em um tempo verbal que nós chamamos de futuro do subjuntivo. É um tempo verbal que você e eu estudamos lá no ensino médio, lá no colegial. Mais ou menos seria assim. Luiz, quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu me separar, quando eu tiver filhos, quando os meus filhos crescerem, quando eu mudar de bairro, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver melhor situação, quando eu. Esse tempo verbal trabalha no critério de uma ideia que é hipotética. Então, quando eu me formar, então serei feliz. Se você prestar atenção na fala, no discurso dessa pessoa, quando eu me separar, eu vou ter paz. Quando os meus filhos crescerem, então eu vou poder me dedicar à minha vida. Perceba que por detrás deste discurso, eu condiciono a realização de uma hipótese sobre a qual eu não tenho certeza, eu jogo para o amanhã. Quando isto acontecer, quando tal evento ocorrer, vírgula, então eu vou ser feliz. Então eu vou aproveitar a vida. Então eu vou dar um basta nessa situação. É uma armadilha mental, porque eu quero condicionar a minha felicidade, vamos dizer assim, a algo que não depende de mim. Eu dependo que os filhos cresçam, eu dependo que o dinheiro venha, eu dependo que a situação do país mude. Então é sempre quando eu. Só que esse tempo, além de possivelmente não chegar, ele não garante que aí sim você terá as condições favoráveis. Por quê? Porque você não tem o controle total da situação. Em segundo lugar, o futuro ainda não existe. Assim como o passado não existe, passado é aquilo que ficou para trás, o futuro é ainda que está lá na frente e ele não existe ainda. O que você tem em mãos é o momento presente. Então, quando falamos de felicidade, eu vou lhe dar uma definição do que é felicidade. Nós vamos diferenciar o que é felicidade do que é alegria. Vou explicar para você que a felicidade não é um estado apenas emocional. Felicidade é um estado atitudinal. Mas vamos por partes. Eu desejo que você entenda essa grande armadilha
na qual muitas pessoas incidem, muitas pessoas caem nessa armadilha mental e quando chega o evento, finalmente os filhos casam, a pessoa olha para trás, assustada, se vê sozinha e vai dizer, puxa vida, professor Luiz Felipe, eu era feliz e não sabia. Você já disse isso mais de uma vez? Puxa, naquela época eu era feliz e não sabia. E aí a pessoa incide num outro erro, numa outra armadilha mental, que é conjugar a sua vida também no modo subjuntivo, só que no imperfeito do subjuntivo. Por exemplo, se eu tivesse tido mais tempo, então eu teria assistido àquelas aulas do coaching. Se eu tivesse noção de como seria hoje, eu teria feito diferente. Se eu não tivesse, se eu falasse, se eu pedisse, se eu cortasse, se eu reclamasse, se eu. Esse tempo verbal também é hipotético, porque ele não aconteceu. Perceba, se eu tivesse falado. Mas você falou? Não. Mas se eu tivesse falado, seria diferente. Seria diferente. Futuro do pretérito. Então, é esse jogo mental em que as pessoas conduzem o seu projeto de vida, ou no futuro do subjuntivo, quando eu tiver tempo, eu vou. E chega esse tempo e a pessoa olha para trás e fala, puxa, mas se eu soubesse que já era possível naquela época eu começar a fazer um projeto de vida, não teria perdido tanto tempo. Então, futuro do subjuntivo e imperfeito do subjuntivo, ou pretérito do subjuntivo, indicam situações hipotéticas. Então, em primeiro lugar, falando sobre felicidade, não entre nessas armadilhas. Procure se ouvir nos seus discursos, nas suas falas. Elas estão mais, as duas expressões, internauta, estão mais próximas de você do que você imagina. Pergunte para pessoas próximas a você, pessoas que te conhecem, se você usa com uma certa frequência essas expressões. Às vezes a gente nem percebe que nós utilizamos, às vezes nem percebemos. E aí condicionamos, né? É uma forma de você colocar o seu projeto de vida no modo automático. Você pensa automaticamente dessa forma. E aí, é claro, a sua vida não muda, porque você trabalha com hipóteses, você trabalha com situações hipotéticas. Então, quando se fala em felicidade, eu já vou te dar a definição, entenda que a felicidade é um momento que se vive no presente. No momento em que você ouve e assiste a esta aula. Neste momento você pode usufruir da felicidade em investir em você por meio destas aulas. A felicidade não é um produto que se armazena no armário da vida e nem se coloca numa caderneta de poupança do tempo. A felicidade é algo que se vive agora. Simplesmente porque no passado você pode ter sido ou não feliz. No futuro você poderá ou não ser feliz, mas passado e futuro são categorias mentais, né, hipotéticas, que foram criadas tão somente para o ser humano se organizar, para o ser humano tão somente se pautar dentro de uma temporalidade. Mas o que existe é o eterno momento presente. Presente, passado e futuro são categorias criadas pelo homem para ele se localizar, né? É como a questão do espaço. Onde é o aqui? Onde é o lá? Lá é lá, aqui é aqui. Na verdade, são categorias que nós criamos espaciais, categorias que nós criamos temporais, para nos dar uma localização de tempo e espaço neste planeta e fora dele também. Ao se falar em felicidade, em coaching, entenda que ela é conjugada no presente. E uma das melhores definições que eu tenho para falar da temática felicidade vem do filósofo, vem do pensador Aristóteles. Né?
A palavra felicidade está vinculada com um termo em grego chamado eudaimonia. E o que é eudaimonia? Significa a realização do que está por vir. Né? Felicidade é a capacidade da pessoa se realizar na medida em que ela se realiza no outro. Eu vou repetir. A felicidade é a condição, a felicidade é o contexto em que a pessoa se realiza, se aperfeiçoa, na medida em que ela se dá para o outro. Então, eu não sou e eu não consigo ser feliz sem deixar de fazer o que eu faço. Eu me realizo naquilo que eu tenho como potencial. Eu atualizo, utilizando uma linguagem filosófica, por meio das minhas potencialidades. Tirando um pouquinho a filosofia de lado, né, deixando um pouquinho de lado, dando exemplos mais pontuais para você. Você tem filhos? Filho, filha? Tem? Quando que você é pai? Quando você é mãe? Quando você mostra o documento e diz, olha, eu tenho meu filho, a minha filha, a carteirinha do plano de saúde? Não. Você é pai, você é mãe, quando você exerce a paternidade, quando você assume o papel de pai, quando você se doa na condição de pai e de mãe. Naquele momento em que você faz algo por alguém que você ama, você é feliz. Você já materializa a felicidade. Quando você está com os seus amigos, você exerce o papel de amigo, seja nos bons momentos, seja nos momentos não tão bons. O que ocorre? Você é feliz naquele momento, naquela circunstância, naquela situação. Então, a felicidade, em primeiro lugar, o que ela não é? Ela não é um estado emocional. Muita gente confunde felicidade com alegria. Alegria é um estado emocional. E muitas vezes, internauta, uma pessoa feliz pode estar uma pessoa alegre. Uma pessoa que está feliz pode ser uma pessoa que está alegre. Alegria é uma emoção, é uma expressão da felicidade. Felicidade não é paz. A pessoa pode estar feliz e naquele momento viver uma grande experiência de estar em paz, paz de espírito. Da mesma forma, uma pessoa feliz não necessariamente é uma pessoa motivada, mas ela pode estar motivada. Então, você percebe que ao redor desse estado existencial, que é a felicidade, agregam-se diversas emoções até para fazer sentido a essa felicidade. A alegria, a paz de espírito, a serenidade, a motivação, mas não significa que essas emoções, vamos dizer assim, ou estes sentimentos são a felicidade. Eles estão ao redor da felicidade. Mas a felicidade, segundo Aristóteles, que é o nosso propósito nesta aula, é a realização, é a sua realização das suas potencialidades. É você se tornar aquilo para o qual você foi chamado. Lembre-se daquela aula do projeto de vida em que eu falei da sua missão. Pois bem, quando você encontra, você entende qual é o seu papel no mundo, você sabe qual é a sua missão, você começa a viver, a materializar essa missão. A materialização da minha missão, do meu papel no mundo, traz para mim a felicidade, que os gregos chamavam de eudaimonia. Né? Significa você se realiza na medida em que você se realiza para o outro. Quando que um médico é feliz? Quando que uma médica, um enfermeiro, uma psicóloga são felizes? Quando eles exercem a condição e o papel para o qual eles livremente escolheram. Então, eu não sou para mim mesmo. Eu não sou feliz para mim mesmo.
Eu sou feliz quando eu sou para o outro. Isso é muito importante, isso é muito interessante, porque aí sim a felicidade começa a ter um sentido. Você começa a construir um sentido para a sua vida. Vamos fazer uma breve retrospectiva? Eu tenho duas perguntas que eu desejo lhe fazer, que eu guardei durante todas essas aulas, me controlei para não te perguntar antes da hora, e agora chegou a hora e aqui é o lugar. Lembre-se, procure fazer uma retrospectiva, internauta, da sua infância, da sua adolescência, do seu passado, ok? Procure sintonizar a sua vida antes da nossa conversa. Procure localizar ou identificar os momentos em que você viveu a experiência de ser feliz. Que você viveu, vamos dizer assim, a felicidade. Como que você se comportava? Quais eram os elementos que estavam envolvidos? Quais eram as suas atitudes? Você era feliz sozinho? Provavelmente não. Mas você viveu a felicidade porque você foi beneficiado pela iniciativa, pela experiência, pela convivência de outras pessoas. Isso é muito emblemático, porque nos diz que a felicidade é um estado mais do que afetivo, mais do que sentimental. A felicidade, internauta, é um estado existencial. Você precisa querer viver a felicidade e não esperar por ela. Então, quando uma pessoa diz, quando eu tiver a minha aposentadoria, então serei feliz. Pode ser que a aposentadoria saia e a pessoa morra no dia seguinte. Então, eu não preciso, tecnicamente, esperar uma condição favorável para aí sim querer começar a viver a felicidade. Eu já tenho os recursos para vivê-la. E mesmo em condições adversas, seja a pobreza, seja um desemprego, seja uma doença, isso pode te balançar, mas isso não pode te derrubar. Por quê? A felicidade é um estado, digamos, pode ser até de espírito, como muitos falam, mas é um estado opcional, fruto da sua liberdade. Então, na felicidade em si, você faz a opção de querer ser feliz. E como que eu faço essa opção? Valorizando o momento que eu tenho. Então, muitas vezes a pessoa entende, quando eu me separar daquela pessoa, vou ser feliz com outra. Será? Pode ser, é uma possibilidade. Você sair de um relacionamento que não era saudável para nenhum dos dois e inicia um outro relacionamento. Existe uma possibilidade disso dar certo, mas não é a mudança que vai lhe garantir a felicidade. Porque talvez não é o outro que tenha que mudar, mas sim você. A gente sempre acha que o mundo tem que mudar, que as pessoas têm que mudar, que o contexto tem que mudar, que o país tem que mudar. Mas e você? Você quer mudar? Você quer, por exemplo, abandonar determinados vícios da sua conduta? Você está disposta a modificar a maneira ríspida que normalmente você trata as pessoas? Você é uma boa companhia para as pessoas? Ou as pessoas evitam ficar sozinhas com você? Você assusta as pessoas com seu jeito meio, eu não diria agressivo, mas extremamente extrovertido? Então, é interessante que antes, quando se fala em felicidade, de querer mudar o mundo, eu preciso me modificar. Eu preciso me modificar. Eu preciso ver através do olhar dos outros. Então, nesse momento que as nossas aulas de coaching chegam ao seu encerramento, as aulas se encerram, mas o trabalho começa agora, porque
depois de você assistir a essa aula número 15, você for assistir a primeira aula em que eu defino o que é o coaching, você vai perceber que todo o ciclo que nós falamos nesses 15 encontros estão intimamente relacionados. E por que isso, Luiz Felipe? Porque a vida é um grande ciclo, né? As 15 aulas foram os 15 temas que mais são, digamos, abordados nessa perspectiva. As 15 aulas vão tratar fundamentalmente do que é importante você modificar na sua vida. Então, a felicidade vai ser uma experiência, como eu disse no início da aula, muito de natureza atitudinal e não sentimental. As pessoas confundem um pouquinho quando a sua amiga está triste, a gente logo imagina que ela esteja infeliz. Da mesma forma, se ela está muito alegre, significa que ela está muito feliz. E não necessariamente. Eu posso estar triste, mas estou feliz. Ou eu posso estar alegre e não estar feliz. Olha, nessa possibilidade, o que vai ocorrer? Uma mistura de sentimentos, como eu falei. Então, vamos começar aqui a pensar em algumas questões importantes. Primeira, qual é a definição que você tinha de felicidade, que você dava para a felicidade? Talvez fosse uma visão do ter. Né? Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Né? E aí, aquela questão, dinheiro traz felicidade? Dinheiro traz facilidades, dinheiro traz conforto, dinheiro traz posses. Né? Não sejamos hipócritas, mas dinheiro não traz paz de espírito. Dinheiro não traz amor. Dinheiro não traz confiança. Há um pensador brasileiro, um grande educador, que é o professor Cortella, professor de filosofia. Em uma das suas palestras magníficas, por sinal, ele explicava uma coisa muito interessante, que eu vou tomar como empréstimo, citando a fonte, é claro, as palavras do professor Cortella, em que ele disse que na vida existem questões, assuntos e temas que são essenciais e questões na vida que são fundamentais. O que é fundamental na minha vida? Dinheiro. Na sociedade socialista, na sociedade capitalista que nós vivemos, dinheiro é fundamental. Dinheiro paga as contas, dinheiro paga o aluguel, dinheiro paga o carro, o dinheiro paga a roupa que eu utilizo, o dinheiro paga a ferramenta que você usa, o dinheiro viabiliza a minha vida em uma sociedade capitalista. Dinheiro é fundamental. Os bens materiais são fundamentais. Ter uma casa, ter um escritório de trabalho, ter um carro, ter roupas, ter alimento na despensa, ter condições de degustar algo que você gosta muito, né? Recursos materiais. Isso é fundamental para a vida da gente. E há questões na vida que são essenciais, fazem parte da nossa essência. Por exemplo, paz de espírito é essencial. Se você tem paz de espírito, você está muito próximo da felicidade. Outro exemplo, você ter saúde. Claro, problemas de saúde todos temos, mas de uma maneira geral, né? Passar, superar o problema, você volta a ter saúde, isso é essencial. Quer outro exemplo de algo essencial? Ter o amor de uma pessoa. Não importa de quem seja, seu amigo, sua amiga, seu pai, sua mãe, sua esposa, filho, marido, companheira, namorada, noivo, colega. Né? Uma pessoa que se sente, né, amada por alguém é uma pessoa que está em condições de valorizar a sua existência. Então, a felicidade talvez esteja nos momentos que te fazem bem e que às vezes você não valoriza por estar comprometido, por estar comprometida com outras, envolvido com outras preocupações.
Então, segunda dica que eu passo para você, depois assista novamente essa aula, que tal você fazer aí um mapeamento de pessoas, de situações, de experiências que te deixam na condição favorável de viver a felicidade. É no trabalho? No seu trabalho, quais são as situações, momentos e experiências que você pode aproveitar para vivenciar, experimentar isso? Um exemplo simplório. Talvez lá na fábrica, na academia, na clínica, no escritório, na universidade, no seu trabalho, no comércio. Você tem o contato com uma pessoa que é extremamente prudente, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que te faz bem. Talvez uma pessoa até num nível, numa função inferior à sua, não importa, isso é de menos. Mas essa pessoa sempre te ensina algo. E você nunca percebeu isso. Essa pessoa sempre te, digamos, te deixa bem, com um exemplo, com um olhar. E você nunca valorizou isso. Talvez essa pessoa seja a única que lhe deu um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Então, esse pequeno fragmento da existência, da temporalidade, é uma pinça que você pode recolher para viver. Puxa vida, aquela pessoa realmente me faz bem. Quando você chega à sua casa e com quem você vive, vem e lhe abraça ou lhe diz que estava com saudades, você quer uma experiência de felicidade maior do que essa? Alguém dizer que está com saudades? E aí você nem para pensar. Você fala, que bom, eu também estava morrendo de saudade. Quer dizer, procure destilar essas experiências como pequenas oportunidades que a vida ou que o próprio Deus lhe concede para você começar a perceber que há muitos motivos para ser feliz. Nesse momento, você me ouve, então eu tenho certeza que você está vivo, você está viva. Agradeça, valorize, porque muitas pessoas, talvez até mais virtuosas do que você e eu, já não estão mais entre nós, mudaram de endereço cósmico, estão numa outra dimensão, numa outra vida, na vida da eternidade. E nós ainda temos essa oportunidade de revolucionarmos a nossa condução do nosso projeto de vida. Então, perceba, o fato de você estar vivo já é um grande brinde à felicidade. Você começar a valorizar isso. Uma outra possibilidade, talvez, digamos, você não tem todos os bens materiais que deseja ou que entende que mereça, mas você valoriza aquilo que você tem. Tem gente que tem, seja um carro, uma casa, um bem, uma tecnologia, e não valoriza. E quando que eu não valorizo, Luiz Felipe? Quando você não cuida das suas posses. Seja do seu carro, seja da sua roupa, seja do seu smartphone. Quer dizer, você quer trocar, você quer algo mais caro, você quer algo mais bonito, você quer algo mais valoroso, mas nem o que você tem, você valoriza, você cuida. É necessário, meu querido, minha querida, para ser feliz, respeitar a natureza das coisas, saber usá-las com parcimônia. Terceira e última dica, dentre várias que eu poderia falar, a sua saúde, né? Cuidar da sua saúde. Hoje as pessoas vivem de um modo muito sedentário, quer dizer, é machucar, é se magoar, é se violentar, é se agredir. A saúde é um grande patrimônio que nós temos em vida e cabe a nós esta administração. O que você faz da sua saúde e o que você faz com a sua saúde? Quais são os hábitos nocivos, por exemplo, que você já poderia abandonar? Quais seriam os hábitos saudáveis, por exemplo, que você poderia implementar? E olha que nessas 15 aulas eu falei muita coisa. Retome tudo lá e refaça, e tem muita coisa interessante também. Enfim, eu quis dar alguns exemplos, algumas ilustrações para que você possa, ao ouvir novamente, assistir essa aula, reorientar todo o projeto de vida que você tem diante de si. Não importa o quão difícil já foi, o interessante, o importante é o quão rico vai ser daqui para frente.
nós temos dois olhos que estão direcionados para frente, ou seja, o que já passou não é para você focar a sua atenção. Você é uma pessoa com os pés no chão e a cabeça no céu, né? Como se fosse uma antena, olhar para frente. Você tem todas as condições para dar certo. Eu me despeço com um grande e um carinhoso abraço a todos e a cada um, a você que nos acompanhou e se dê uma chance, você merece. Um grande abraço, fique na luz.